Olá, meu irmão, minha irmã da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São João Batista. É uma alegria muito grande para mim vir mais uma vez por meio deste canal para partilhar com vocês um pouco da história deste grande santo de nossa igreja, deste importante santo para a nossa fé, que é São Pedro, apóstolo e papa. Assim, com a vida, com a missão deste santo que vamos meditar neste vídeo, encerramos o rol dos santos que compõem este mês junino, este mês tão festejado e tão cultuado por nós nordestinos. Falar da história de São Pedro é falar da origem da caminhada de nossa igreja, já que ele foi aquele que fora escolhido para guiar a Igreja de Cristo nos primeiros anos de sua existência. Foi ele que foi escolhido para apacentar as ovelhas do redil do Senhor, para ser o primeiro Papa. Então, aí mostra a importância deste apóstolo para a nossa fé, sendo considerado um pilar da nossa igreja, um pilar da sua fé. Não podemos, portanto, falar também da história dele aos moldes e da forma que falamos de santos mais atuais, de santos contemporâneos, porque não temos informações sobre a família de São Pedro, não sabemos como foi a sua infância, como foi sua adolescência, como foi sua juventude, porque, vamos dizer assim, a única fonte histórica que temos é a Sagrada Escritura, naquilo que ela fala de São Pedro. Então é com base na Bíblia, é com base na Sagrada Escritura que nós vamos fazer esta partilha sobre a vida de São Pedro. São Pedro, ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Cristo para o seu seguimento. Nos fala o Evangelho de São Mateus e também os outros evangelhos sinóticos, que estando Jesus a caminhar às margens do mar da Galileia, vê pescando André e Simão. E olhando para aqueles pescadores, diz: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. A partir daquele momento, diz a Sagrada Escritura, que imediatamente, deixando as redes, seguem a Jesus. Daí nós tiramos muitos pontos importantes para a nossa detenção da história de São Pedro. Primeiro, que São Pedro tinha um irmão de nome André, que também foi apóstolo do Senhor, que também deu a vida pelo Senhor. Depois nós vemos aí a profissão de Pedro. São Pedro era pescador. Deste modo já podemos supor que teve a sua formação familiar habitando ali próximo às margens do Mar da Galileia, herdando da sua família esta profissão de pescador. E o mais bonito não é isto, o mais bonito é ver uma das primeiras virtudes deste santo que estamos meditando, que é a sua disponibilidade. Veja, o Evangelho usa esta palavra: imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. São Pedro possuía um coração disponível a Jesus, um coração disponível para segui-lo, e deixa para trás tudo e passa a seguir o Senhor. Mais adiante, Jesus, questionando os discípulos, querendo saber deles o que as multidões estavam dizendo a seu favor, e voltando a pergunta para eles, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A esta resposta, Jesus olha para Pedro e diz: quem te revela isto quem te revelou isto não foi nenhum homem, mas o próprio Pai que está nos céus. Por isso, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu terás as chaves do reino dos céus,
E tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado no céu. E o poder do inferno nunca prevalecerá sobre a minha igreja. Veja que bonito. Jesus cria a sua igreja a partir da profissão de fé de Pedro sobre esta pedra. Embora o nome Pedro signifique pedra, não foi sobre Pedro que a igreja de Cristo foi fundada, porque se assim o fosse, já teria perecido, mas sobre as palavras de fé que Pedro professou, as palavras de fé que saíram de seus lábios. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Pedro também era conhecido por possuir um gênio forte. Ele, pela profissão que possuía de pescador, era um homem rude e desta forma também era muito imperativo, vamos dizer assim, muito impulsivo. Tanto é que existem vários relatos das Sagradas Escrituras que mostram essa personalidade, este traço da personalidade de São Pedro. Vemos, por exemplo, que ele, ao ser notificado da paixão do Senhor, quando estando na última ceia, o Senhor conta aos seus que vai ser entregue, que vai ser levado à morte, e Pedro diz: Senhor, para onde tu fores, eu também irei. E o Senhor disse: antes mesmo que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro age dessa forma, sendo ele questionado por ser um discípulo do Senhor, ele o nega por 3 vezes. Quando o Senhor foi preso e os guardas vieram pegá-lo, Pedro corta a orelha de um soldado chamado Malco, e o Senhor também o repreende. Antes mesmo disso acontecer no lava-pés, Pedro não permite que o Senhor lave os seus pés, e também recebe, vamos dizer assim, uma direta do Senhor. Também, em vários outros momentos da Sagrada Escritura, nós vemos essa personalidade forte de São Pedro, mas nem por isso o Senhor o quis perto de si. Ao contrário, o quis perto de si, o formou e o escolheu para conduzir a sua igreja. Isso mostra que a santidade não é algo distante de nós, mas a santidade vem ao encontro da nossa humanidade para melhorá-la. Embora São Pedro tendo negado Jesus, o Senhor, quando ressuscita, e quando Pedro sabe que o Senhor não está no túmulo, que o túmulo está vazio, diz o Evangelho de São João, que São Pedro sai correndo para constatar que o túmulo está vazio. Em outro momento, quando São Pedro estava a pescar, de longe vê um homem à beira da praia. Quem reconhece que é Jesus é o discípulo amado. Porém, São Pedro é aquele que antecipa-se e pula no mar e vai nadando até o Senhor. E quando chega na praia, sentado com o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde por 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor acrescenta: apacenta as minhas ovelhas. Confirma assim o ministério petrino, o ministério papal de Pedro, que após alguns dias de o Senhor ter sido ascendido aos céus, Pedro assume assim as rédeas da igreja, sendo o primeiro vigário de Cristo. E Pedro, sendo este apóstolo que guiava os outros apóstolos, demonstrava uma santidade visível, a ponto de que nas Sagradas Escrituras, no livro dos Atos dos Apóstolos, demonstra que as pessoas levavam enfermos para que Pedro passasse e a sombra de Pedro tocasse aqueles enfermos. E ao toque da sombra de Pedro, muitos enfermos recebiam a cura. Veja que santidade expressava, exalava de São Pedro. Existe também nas Sagradas Escrituras 2 cartas atribuídas a São Pedro.
E é lendo um trecho de uma delas que eu encerro esse vídeo que estamos a partilhar da vida de São Pedro. E é uma passagem muito propícia para esses nossos tempos que estamos vivendo, de isolamento social, de perca da esperança, para que nós possamos ser preenchidos da esperança e da confiança no Senhor, confiança esta que São Pedro nutria em seu coração. E a passagem está na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6 por diante. Vai dizer: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que nós possamos nos preencher dessa confiança no Senhor, que nós possamos ouvir a voz daquele que foi o nosso primeiro Papa e confiarmos cegamente no Senhor, sobretudo nesses tempos em que a nossa confiança é exigida. São Pedro, apóstolo e Papa, rogai por nós.